Olá, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gesiel Santana e aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Hoje nós estamos com mais um episódio da série Como Interpretar Pastores em Libras em um passo a passo, de maneira clara, de maneira objetiva e visual para que o surdo entenda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de você se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, porque toda semana temos conteúdos novos para abençoar a sua vida. Hoje, pessoal, nós estaremos com mais um episódio falando sobre pastores em Libras, como a gente consegue interpretar de maneira clara e objetiva. E um ponto importante que na aula de hoje nós teremos aí a sugestão da nossa seguidora Tati. Isso, a Tati sugeriu aí para a gente interpretar o pastor Eliseu Rodrigues. E ela disse, quem interpreta ele, interpreta qualquer um. E a gente vai estar interpretando então o pastor Eliseu Rodrigues na aula de hoje. Então se prepara aí, pega papel e caneta para fazer as suas devidas anotações. E vamos lá, vamos soltar aqui, pessoal, uma ministração do pastor Elias e a gente vai complementando e conversando. Capítulo de número 11. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que está um pouquinho rápido isso aqui, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Vamos lá, hein? Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Primeira coisa, pessoal, ele fala assim, ó, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. O que ele está dizendo? Para as pessoas que estão ali. Como é uma igreja, você já pode fazer. Ele disse assim, ó, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Como que você pode falar? Já falando, olha, todos que estão aqui, certo? Todos estão aqui, a paz do Senhor Jesus. Como você faz? Você fala assim, ó, a paz do Senhor Jesus. Ou seja, esteja convosco para todo o povo de Deus, para todos que estão aqui. Ah, Gesiel, mas eu quero falar assim, ó, povo que pertence a Deus, povo próprio de Deus, povo de Deus. Olha, não faz muito sentido interpretando para a Líbia, sendo que você já pode fazer aí a fala do pastor, né? No sentido aqui, ele não fala a paz do Senhor, ele fala a paz de Jesus para os irmãos, então não tem problema nenhum, porque você já está falando, você já está na primeira pessoa falando para as pessoas, tá? Mas se você quer falar, você fala assim, olha, a todos vocês aí, a paz de Jesus, a todos vocês cristãos, crentes que estão aí, tá? Tem alguns lugares no Brasil que usam o sinal de cristão assim, ó, sinal de cristão assim, tá? Por quê, pessoal? Em alguns lugares assim, porque é uma referência que antigamente era muito frequente ver as pessoas orando, então as pessoas oravam assim, e aí o sinal ficou de cristão assim, ó, tá? Então em algumas regiões mais para o norte do Brasil é utilizado assim. Então, como ele está falando para aquelas pessoas, você pode utilizar algumas intervenções nesse sentido, tá? Abra sua Bíblia, por favor. Olha, e é algo assim, pessoal, que a gente vê muito fazer, desculpa, mas aqui nesse caso específico não se fez necessário. Então ele faz na paz do Senhor Jesus. Aí muita gente faz, ó, amém, intérprete faz assim para ter uma devolutiva do próprio surdo, tá? Não tem problema você fazer, mas nesse caso ele não faz. Então é algo que, se você já inseriu, já ajudou, orientou os surdos, automaticamente eles já vão fazer. Quando você faz para o Senhor Jesus, eles mesmos já vão fazer amém. Vai entender que o público ouvinte ali da igreja também faz isso, tá? Aí tem pessoas que faz amém para reforçar que foi uma saudação, tá? Evangelho segundo escreveu Lucas. Percebe que ele faz uma pausa muito extensa, então ele fala Evangelho de Lucas, então ele fala uma pausa muito extensa. Como ele começa bem devagar, você pode até fazer uma introdução, olha, pode pegar a sua Bíblia, você pode fazer bem calmo, devagar, e pegando essa ideia, né? Porque aí você vai processando o que está sendo falado. Então você vai falar assim, ó, agora você vai, ó, você pode falar, ó, agora você vai em Lucas, sinal de Lucas, você pode fazer isso. Então você vai trabalhando dentro do tempo da fala dele. Por quê? Porque se falar assim, Evangelho de Lucas, você vai ficar parado um tempo. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho só para você perceber como é importante você. Evangelho segundo escreveu. Ó, vamos lá, hein? Ó, tá vendo? Bíblia, por favor. Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas. Aí tem um tempo muito grande aqui, ó. As pessoas estão esperando, ó. Esperando. Capítulo de número 11.
Percebe? Então aqui, aí ele vai falar o capítulo de número 11. Então, ele fala depois de um tempo. Então você pode ir fazendo com calma, né? Você explicando aí, olha, pode pegar a sua Bíblia agora. Agora nós vamos fazer a leitura. Esses acréscimos são estratégias que você pode utilizar. Você não vai mudar totalmente o discurso toda hora ou implementar muitas coisas ao mesmo tempo. Então você vai fazer, olha, vamos fazer uma leitura de um texto bíblico. Aí vai ser em Lucas. Aí você pode até utilizar. Ah, mas todos os surdos conhecem já o sinal, mas não tem problema, tá? Se você quiser fazer o sinal direto também. E aí depois ele fala, olha, capítulo de número 11. Então ele dá um tempo muito grande aí, tá? Que é até interessante para você ir processando a fala, o ritmo, né? A intensidade. É interessante você ir fazendo esses acréscimos aí, tá? Olha lá, ele fez outra pausa muito significativa, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Então, assim, vocês perceberam que ele fez uma pausa muito significativa quando foi falado de Lucas e depois que fez o capítulo 11, tá? Então, normalmente, nesse momento, o pessoal tá folheando, o pessoal tá lendo, o pessoal tá olhando pro lado, vendo se encontrou, me ajuda aqui, tá? Então, é um processo aí, tá? Então, vai ter determinados momentos que não tem como você fazer nada, como nesse caso aí na parte do capítulo, não tem como você fazer mais nada. Você falou o capítulo que tá esperando. Então, aí normalmente o pessoal usa uma posição assim, ó, a mão fica assim, ó. Esse aqui é como se fosse um ponto, vamos dizer assim, ó, em um texto, né, pensando no português de uma forma linear, é como se fosse o ponto final, vamos dizer aqui, ó. Ou uma vírgula, uma pausa, isso aqui é uma pausa, você segura o braço assim, ó. Você não fica relaxado assim, então você fica uma posição, numa pausa, aguardando, tá? Então o surdo sabe que você está processando, esperando, né, uma continuação da fala do pastor. Então isso aqui é como se fosse uma pausa, né? E também você trabalha a questão da segurança, você não vai ficar com os dedos mexendo, coçando, aí fazendo, tirando óculos, limpando, tossindo. Não, você fica ali numa posição mais formal, que está à frente à igreja, para a interpretação, tá? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11. E aí ele repete, tá? Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Vamos ler, por gentileza, Mais uma pausa. a partir do versículo de número 5. E aí ele fala a partir do verso de número 5. Vocês percebem que ele deu uma pausa muito, vamos dizer assim, interessante, vibrante, né? Faz uma pausa bem grande, né, para estar conversando, falando com o pessoal. Isso é interessante de a gente ver, de a gente organizar também a nossa sinalização, tá? Vocês vão percebendo como isso acontece. E assim, pessoal, tudo isso são questões para a gente se organizar, para a gente melhorar, para a gente ir sinalizando de uma maneira aí calma, sem precipitação, sem querer fazer as coisas de uma forma rápida. Então a gente vai organizando. Então essas pausas servem para isso. Então ele fala, então Lucas, capítulo de número 11, e aí ele fala a partir do verso 5. Então você faz, ó, a partir do verso 5, você põe assim embaixo, ó. Ou seja, é do 5 em diante. Por quê? 5, aí tem uma linha, duas, três, quatro, várias linhas assim, vai descendo as linhas, né? Imaginando os versículos. Então você pode fazer. Por quê? Porque é que nesse exato momento que ele fala só a partir do verso 5. Ele não fala do verso 5 até o 7, do verso 5 até o 8, ele não fala isso. Ele fala a partir do verso de número 5. Jesus lhes disse. E aí ele começa aí a leitura do texto, né? Então ele fala, então Jesus disse. Então você pode colocar, Jesus falou, anunciou e disse, tá? Qual de vós, tendo um amigo... E aí, ó, qual de vós tendo um amigo? Então você vai colocar um exemplo, ó, você põe exemplo, ó, uma comparação, ó, exemplo, é uma comparação que vai ser falado. Percebe? Você colocou que é como se fosse um exemplo que Jesus está introduzindo aqui, tá? Então depois você pode ver esse texto, mas a gente vai passar um pouco mais para frente para a gente conversar um pouco mais sobre isso, tá? E for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que escorpião... Deixa eu ver aqui, peraí. impedirem. Espírito Santo
aos que lhe pedirem. O Espírito... Muito bem. E aqui, pessoal, ó. 18, capítulo 18. Ó, interessante, ó. 18, capítulo 18. Agora, capítulo 18. Esse capítulo 18, pessoal, que ele está querendo dizer, é do mesmo livro, tá? Então, ele está fazendo duas leituras, pessoal. Então, ó, depois que você terminou a leitura, explicou a sinalização, e fala assim, olha, agora você faz assim, ó, outra. Agora, outra leitura, outro texto. Quer dizer, eu posso falar assim, ó, outra leitura, outro texto? Pode, tá? Mas se você fizer assim, ó, outro capítulo 18, não tem problema nenhum, tá? Capítulo 18, versículo 1 a seguir, por favor, acompanhe comigo. E aí ele fala, ó, capítulo 18, lembra que ele falou, ó, capítulo 18, verso 1 a seguir. Você faz a mesma coisa. Verso 1 a seguir, não falou qual a quantidade, até quando que ele vai ler. Então você faz da mesma forma, tá? Capítulo 18, verso 1, você faz, ó, com os outros textos a seguir, tá? E ele lhes falou uma parábola com o propósito de que os homens devem sempre orar. Então, aí aqui ele vai falar, então Jesus falou uma parábola, é Jesus dizendo, né? Então, qual que é o sinal de parábola, né? Tem 3 sinais que você pode usar para parábola. Então, ele fala, ó, então, Jesus, ele contou, ó, de dizer, falar, contou uma parábola. Então, ó, tem o sinal de parábola assim, ó, P, assim, ó, aqui é no sentido da boca, ó, parábola. Não é assim, aqui é psicopedagogia, não é esse o sinal, tá? É aqui, ó, tá? A gente já viu muita gente fazendo errado, tá? Aqui é a localização é aqui, ó, na boca, tá? No sentido, ó, de pregar, a parábola. Aqui é psicopedagogia, é outra coisa totalmente diferente. Então, tomar um certo cuidado nesse sentido, tá? Então, ó, parábola, ok? Então, tem um outro sinal que você pode fazer para parábola, forma da mão assim, você faz assim, ó. Parábola. Parábola. Um outro sinal também utilizado para parábola é esse aqui, ó, de comparação, ó. Comparação como parábola. Tá? Então tem esses 3 sinais aí. Então, qual que é o mais utilizado? Eu uso mais esse aqui, tá, pessoal? Ó, parábola, tá? Que já é relacionado a essa comparação com esse sinal aqui também, tá? Então eu uso mais esse aqui. Vamos lá, ó. Muito bem. Aí aqui, pessoal, deixa eu ver a hora que o pessoal senta. E Deus, noite, eu vos digo, porventura, sentai-vos. Muito bem. E aí ele termina e fala, ó, pode assentar, ou seja, todo mundo vai sentar. Então depois da leitura você fala, olha, pode sentar, ó. Pode sentar, porque às vezes o surdo, por mais que ele esteja em pé, ele não vê quem está do lado. Então às vezes ele está lendo a Bíblia ou ele focando no intérprete, você pode falar, ó, pode sentar, não tem problema nenhum não, tá? Isso aí é o que o pastor está falando, você tem que transmitir. Fica fácil aí para organizar, ajudar. Às vezes tem muitos surdos que são visitantes, não entende nada, não sabe nada da liturgia do culto, como funciona, que hora que fica em pé, que hora que senta. Então, é até uma observação agora, um parênteses, né? Por exemplo, se tem surdos visitantes, é importante você falar assim, olha, agora é o momento de ficar em pé. Então todos vão ficar em pé. Por quê? Por exemplo, se você falar assim, olha, pode pegar a sua Bíblia, vamos fazer a leitura, automaticamente, quem já tem o costume, normalmente das igrejas, já fica em pé, já em questão de reverência, o pessoal já fica em pé, já tem aquela posição. Quem é visitante não entende isso. Então é importante você falar, ó, fica em pé. Às vezes é um detalhe que passa despercebido, para sentar também da mesma forma. E mesmo se o pastor não falar, tá bom? Porque você está ali também como mediador no sentido de orientação. Então isso é algo importante, né? Apesar que às vezes o próprio surdo fala, ó, é hora de sentar, é hora de ficar em pé, tá? Queridos irmãos, nós lemos 2 textos. E aí ele vai falar, olha, meus irmãos, então a gente fez a leitura. Então ele vai falar assim, ó, meus irmãos, ó, a gente leu, você vai fazer, a gente leu 2 textos. A gente deu 2 textos. Ah, por que você fez 2 textos a gente leu? Porque senão fica muitos sinais, muito confuso. Então, para organizar a sinalização, a sua fala, a interpretação, então ele falou assim, olha, então, ó, a gente leu 2 textos. Por que eu coloquei aqui? Isso aqui, pessoal, é uma forma que o pessoal... algumas pessoas falam que é boia de listagem, algumas pessoas falam assim que é boia de organização, né? Então, normalmente, o que é isso? É para você enumerar, por exemplo. Você falou assim, a gente leu 4 textos. Então, a gente olha 1, 2, 3, 4 textos. Então, isso facilita, ao invés de a gente falar assim, ó, a gente leu 4 textos. O primeiro é esse. O segundo, quando você coloca aqui, já fica fácil.
Nesse caso é 2. Então a gente falou, ó, 2, ó. O primeiro vai ser qual? O primeiro vai ser, então, Lucas, capítulo número 11. E o segundo, Lucas, capítulo número 18. Então fica fácil de você saber aqui, voltar, né, e se organizar nesse sentido, tá bom? Ah, aproveitando, né? Essa também é uma dica, pessoal, que você pode utilizar aí, como fala, por exemplo, pode utilizar Atos, capítulo de número 3, né? Olha lá, estava Pedro e João subindo ao templo a orar. Então você pode falar assim, ó, aqui, ó, João respondeu. Aqui, ó, foi Pedro que respondeu. Então, João, você já classificou aqui. Esse aqui é Pedro. Então, o surdo já visualmente já vai se localizando e se organizando. É uma forma também, tá? De você fazer através dos personagens aqui, tá? Mas isso é quando tem 2, 3, tá? E um diálogo se necessita disso, é algumas estratégias que você pode utilizar. Nesse caso, ele está falando de textos, né? De pontuando textos aqui. Isso aqui, pessoal, também é bom, por exemplo, quando vai falar assim, olha, o tópico 1, você faz, ó. Tópico 1, por exemplo, vai falar assim, que Deus ama. Então, ó, o tema da mensagem é Deus ama. Então, ó, o primeiro tópico, Deus ama você. Segundo tópico, olha, Deus ama a sua família. Terceiro tópico, ó, Deus ama a sua mãe. Deus ama o teu pai. Enfim, tá vendo? Você vai pontuando e isso facilita na organização da sinalização. O contexto do primeiro é quando Jesus havia acabado de orar. Então, aí aqui, como que você vai fazer, pessoal? Aí, ó, o contexto do primeiro, aqui, ó, o contexto do primeiro. Você pode falar, ó, o contexto do primeiro, capítulo 11, Jesus estava orando, terminou de orar, ó, orou, ele finalizou sua oração. Então, você organizou, ó, eu estou falando desse aqui, ó, esse aqui é o capítulo 11, Jesus terminou de orar. Então, isso fica fácil na sinalização também, tá? E um dos seus discípulos lhe fez um pedido, Senhor, nos ensina a orar. E um dos seus discípulos fez um pedido, nos ensina a orar. Então, ó, Jesus estava orando, terminou. Aí você pode, como você pode organizar? Olha, então, ó, apareceu um discípulo apareceu, chamou aqui, ó, chamou, Jesus olhou, olha, ele veio aqui e aí você incorporou a pessoa. Olha, por favor, olha, ensina a orar, ensina, ó, ensina a estar orando. Legal, né? E Jesus lhes ensinou, dizendo, quando fores orar, orareis assim. E aí ele vai discorrendo aí aquilo que a gente já foi interpretado, né? Então falou assim, então Jesus, ó, aceitou. Jesus falou, tá bom, ó, vocês, ó, no momento da oração é assim, Jesus foi explicando, ó, explicaram. Jesus foi explicando, tá? Então o que acontece é que ele vai discorrendo cada texto, tá? Ele vai discorrendo aí e ele começa falando de uma forma bem calma, tá? Eu vou passar um pouco mais para frente para a gente ter uma noção um pouco mais da pregação de uma forma mais efetiva, né? Do desenrolar, tá bom? Do desenrolar, por exemplo, da ministração, desenrolar da pregação. Então isso é importante a gente saber, tá? Nunca! Eu não sei se nesse congresso já houve batismo ou se ainda haverá. Mas se está havendo batismo, não é por causa da oração do dia do batismo. E aí ele vai falando a questão da oração, né, nesse texto, né? A mensagem é ser cheio do Espírito, né? Do Espírito Santo. Ele está falando que não é algo fácil. Então aqui ele começa falando, olha, eu não sei se já aconteceu, né, de alguém ser batizado no Espírito. Então, qual que é a ideia, pessoal? Quando a gente fala batizado no Espírito, tem gente que fala assim, a questão de falar outras línguas, tá? No sentido de evidência de falar outras línguas, você pode falar, ó, as línguas estranhas, línguas diferentes, tá? Ou também você pode fazer assim, ó, do Espírito Santo no coração e o fogo. O Espírito Santo no coração, ó, ser cheio do Espírito Santo, tá? Então ele fala assim, ó, aí você pode fazer, ó, Espírito Santo, coração, ó, tocou em você? Eu não sei. Aí vai falar assim, se aconteceu, é porque hoje, agora, nesse congresso, agora, vocês estão orando? Não. Então ele vai trabalhar isso aí, tá? É porque alguém já vem clamando há tempos. Aí ele vai falar assim, é por conta que a oração, ó, já vem há tempos acontecendo, há muito tempo, orando, e hoje acontece. Hoje o Espírito Santo toca, transforma, renova. Então são pontos que a gente vai organizando. E aí, pessoal,
Você gostou desse tipo de conteúdo? Gostou dessa ideia, de estratégias que a gente trouxe? Se você quiser se aperfeiçoar ainda mais, dar um passo mais além, a gente tem o nosso link do nosso curso, lista de espera, aqui na descrição, que é a maior e mais completa ferramenta, o maior curso de Libras no contexto religioso cristão do Brasil. Você pode se aperfeiçoar ainda mais. Se você deseja saber alguma ministração de algum pastor, deixa aqui nos comentários também. E, não se esqueça, hein? Se inscreva em nosso canal e ative as notificações, porque toda quarta e toda sexta-feira temos aqui como interpretar pastores em Libras em um grande passo a passo. Grandíssimo abraço, Deus abençoe, até a próxima, valeu!